Me parece que a coisa mais fundamental para todos nós aqui é termos uma aproximação de um modo diferente, como tenho dito aqui no canal. Não se trata de nos aproximarmos aqui para ouvir uma fala como essa e ter um entendimento intelectual, teórico, conceitual disso, e simplesmente concordarmos com aquilo que aqui é colocado, ou entrarmos em desacordo com isso. Nós precisamos sim de estudar aquilo que aqui está sendo colocado, ver se isso aqui tem base para cada um de nós. Esse é o propósito desses encontros aqui no canal. Então se trata de você participar disso, de você ter uma aproximação onde você estude dentro de si mesmo aquilo que nós aqui estamos colocando. Nós precisamos de uma mudança profunda, significativa, verdadeira, na verdade, de algo muito radical dentro de cada um de nós. Precisamos de uma qualidade de mente que não seja essa mente comum a todos. Nós temos uma mente política, temos uma mente social, temos uma mente filosófica, temos uma mente assim chamada espiritual, temos uma mente religiosa. A mente política é ligada a esse sistema de ideologias, de princípios políticos. A mente filosófica, a mesma coisa. A mente religiosa, por exemplo, ligada a sistemas diversos de crenças, dentro de padrões de cultura religiosa, de religião organizada. Nós precisamos de uma nova mente, de uma nova visão da vida, de uma nova visão sobre quem nós somos. Então, sim, nós podemos nos aproximar das diversas situações na vida, aqui, na existência, indo além disso tudo. Então, me parece que aqui se torna fundamental nos aproximarmos dentro de uma visão nova, não a partir desses pontos de vista particulares desta mente treinada. Eu tenho chamado de condicionamento psicológico, seja político, religioso, filosófico, assim chamado espiritual. Então, nós temos um modo de nos aproximarmos da vida a partir desses pontos de vista. Isso é algo muito limitado, muito estreito. Haverá um modo novo de nos aproximarmos disso? Esse é o intuito nosso aqui, dentro desse canal. Termos uma aproximação da verdade da vida. Então, estudar a vida, estudar esse movimento extraordinário que é a vida, significa estudarmos a nós mesmos, nos tornarmos cientes daquilo que se passa dentro de nós. Precisamos ter uma visão direta e objetiva daquilo que realmente se faz necessário em nossa existência, em nossos relacionamentos, em nosso contato com o mundo. É importante que digamos aqui isso para você e que você verifique isso por si mesmo, dentro de si próprio. Esse contato com o mundo, esse contato com o externo requer que internamente você esteja livre. Então, é de uma mente nova que precisamos. Não a mente política, a mente filosófica, a mente espiritualista, a mente religiosa, no sentido de religião organizada. A verdadeira mente religiosa é a vida religiosa. Mas isso não tem nada a ver com religião organizada. Isso não tem nada a ver com doutrinas, crenças, práticas místicas, rituais, cerimônias, como ocorre nas religiões organizadas.
Uma vida religiosa é uma vida livre desse senso de separação, é a ciência da realidade divina presente no viver. Isso é uma vida religiosa. Isso está presente quando não há mais esse eu, esse ego, e, portanto, não há mais a separação entre você e Deus, entre você e o outro, entre você e a vida. Reparem a beleza disso, acompanhem isso aqui. Se isso está presente, não há mais problemas. Isso porque os nossos problemas, eles estão presentes porque há o sentido de alguém num confronto, numa luta, numa batalha, numa separação, nesse desafio, que é esse extraordinário desafio da vida. Então, enquanto houver essa separação é eu e o não eu, é esse mim e esse não mim, o sujeito e o objeto. Esse senso de separação, esse padrão de separação, é isso que está abalizando uma vida em conflito, uma vida em contradição, uma vida em luta, em batalha, em confronto. Aqui, portanto, nós estamos trabalhando com você o fim para esse eu e, naturalmente, o fim para essa batalha, para esse conflito, para essa dualidade, para essa separação entre eu e o não eu, entre esse mim e o não mim, entre sujeito e objeto. Uma vida centrada no eu é uma vida em contradição. Então, o modo de nos aproximarmos da vida não pode ser a partir de pontos de vistas já declaradamente falhos, equivocados, distorcidos, como têm sido essas conclusões, essas opiniões, essas crenças, nesta mente política, nesta mente filosófica, nesta mente religiosa, nessa mente que representa uma tradição e uma cultura. Quando olhamos para essa tradição e cultura, o que nós percebemos é a contradição, é a desordem, é o sofrimento. Então já está mais do que provado que não tem funcionado. Nossas ideologias, nossas opiniões, nossas crenças, os nossos particulares pontos de vista, uma aproximação do estudo de nós mesmos, uma aproximação da observação do movimento do eu, desse inquieto movimento de pensamentos, que são opiniões, julgamentos, comparações, avaliações, crenças. A observação disso é um esvaziamento desse conteúdo. Então nós temos uma mente nova, uma mente verdadeiramente religiosa, nesta vida religiosa. No entanto, essa mente religiosa não é a mente de uma pessoa. Essa vida religiosa não é a vida de uma pessoa. A presença daquilo que é novo, desconhecido, a realidade de Deus, a realidade desta inteligência, quando esta consciência desperta, esse é o despertar da consciência. Nesse despertar da consciência, há o despertar de uma mente nova, de uma mente livre, de uma mente religiosa. Então, me parece que é nisso que devemos nos interessar. Então, me parece que é isso que temos que ter como interesse real aqui, na vida, no viver. Então, esse encontro
ele tem esse propósito. Nós estamos estudando isso com você que se aproxima. Notem que o ser humano ele tem tido um grande interesse em todo esse progresso tecnológico, científico, humanista. E, de fato, nós temos progredido, temos evoluído, nós temos explorado as profundezas do mar, temos ido ao espaço, há uma grande evolução na ciência médica, na tecnologia, e tudo isso, de fato, é algo maravilhoso, nos possibilita, por exemplo, um encontro como esse, em razão de toda essa evolução tecnológica, científica. No entanto, nada disso se faz suficiente. Continuamos ainda carentes de alguma outra coisa. Por que nada disso resolve? Porque tudo isso está dentro deste sonho do viver, está dentro desse sonho, desta assim chamada nossa vida, no eu, na pessoa. Estamos sempre fazendo uso desse intelecto já programado, já condicionado. Esse intelecto condicionado, tecnologicamente, cientificamente, espiritualmente, esse intelecto condicionado tem se mostrado ainda insuficiente para esse alcance, para alcançar algo além desse sonho. Algo além deste sonho é algo além do intelecto condicionado. Algo além desse sonho de vida, de existência humana, de mente humana, é algo além desta mente condicionada. Isso se torna possível quando, ao despertar dessa inteligência, o despertar desta verdade que é a consciência, a verdade desta consciência não é esta consciência no eu, não é esta consciência do eu, não é esta consciência egóica. A verdade do seu ser, a verdade de Deus, a verdade do amor, a verdade da compaixão. Apenas isso realiza aquilo que está aqui presente. Apenas isso demonstra, torna claro aquilo que aqui está presente. Apenas isso é real. Aquilo que aqui está, mas que ultrapassa essa limitação do sonho. Esta é a realização de Deus. O nosso trabalho aqui consiste nessa descoberta, nessa constatação, na visão dessa verdade sobre quem nós somos. Nós temos esses vídeos aqui no canal para estudar com você, investigar com você. Nós temos diversas playlists aqui. Uma aproximação disso requer o verdadeiro autoconhecimento. E uma aproximação, e eu sempre digo isso aqui, da verdade sobre a meditação correta. A correta meditação é a real meditação. Uma vida em amor, uma vida em paz, uma vida livre, uma vida em liberdade, uma vida nesta ciência da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Assim, notem isso. O fim para esse sonho, ou para essa condição apenas de vida em sonho, assim, o fim para esta limitação, que é essa condição de vida meramente humana, nesta mente humana, para uma vida real. A vida real é a verdadeira vida divina, a verdadeira vida religiosa. Isso é algo possível quando estamos indo além desta condição de mera experiência,
A nossa vida é uma vida de experiência. Estamos sempre nesse experimentar, transformando esse experimentar numa experiência. Porque não há esse experimentar vivo aqui e agora. Nós estamos sempre dando continuidade a um experimentador. Dentro desse experimentar, é quando todo esse experimentar, que é o que ocorre aqui e agora, nesse instante, nele nós colocamos o elemento que é o eu, que é o experimentador. Quando fazemos isso, a nossa vida se torna numa experiência. Então, estamos sempre vivendo experiências. Essas experiências vão sendo guardadas, vão sendo acumuladas. A nossa vida consiste em viver experiências, em ter experiências, em guardar experiências, em cultivar experiências. Isso nos coloca sempre como sendo alguém, que é esse experimentador, transformando todo esse momento de puro experimentar em experiências. Então, o que ocorre? Esse momento ele não é visto como ele é. Não há esse experimentar direto da vida acontecendo. Esse experimentar se torna possível quando esse sentido de um eu, de um ego, esse sentido de uma pessoa que é um experimentador não está presente. Nós não sabemos o que é isso. Estamos sempre colocando esse eu, esse ego, essa pessoa, esse experimentador dentro desse instante. E quando isso acontece, nós transformamos esse experimentar em algo para esse mim, para esse experimentador. Então, a nossa vida consiste em passar por experiências, em viver experiências, em guardar experiências. Então, estamos o tempo inteiro registrando aquilo pelo qual passamos e estamos repetindo isso continuamente. Há sempre o sentido de um eu presente. Essa ilusão de uma identidade presente se torna muito real quando existe esse padrão de acumular, de guardar, de preservar experiências. Então há sempre esse eu, esse ego, o sentido de alguém presente. Um exemplo clássico disso são esses contatos que nós temos com as pessoas. Nós guardamos delas não só uma memória simples do formato do rosto, dos gestos, de sua aparência, do seu nome. Nós guardamos delas também esse gostar ou não gostar dessa pessoa. O que representa uma imagem dentro de nós sobre quem ele é, sobre quem ela é. Então nós temos uma convicção, uma crença, um conceito, uma visão preconceituosa já estabelecida anteriormente, em razão de um contato que já tivemos. Então estamos sempre trazendo para esse momento presente uma experiência. Não é completo esse momento. Estamos sempre preservando do outro uma imagem. Então, a imagem que eu faço dela, a imagem que ela faz de mim, isso se encontra? E quando há um encontro entre imagens, que é, na verdade, um encontro entre experiências, não há essa verdade desse experimentar aqui e agora, livre. Porque, na verdade, é um encontro entre o sentido de um eu aqui e de um eu lá.
Essa qualidade de encontro é a qualidade de encontro em conflito. Então há sempre essa luta, há sempre esse autocentramento, há sempre esse autointeresse, há naturalmente sempre essa ilusão. Então aquilo que conhecemos como vida consiste na continuidade desse experimentador, tendo suas experiências, guardando suas experiências. Então vivemos sempre guardando do outro na relação, nesta prática, nesse hábito de estar sempre guardando experiências. Estamos sempre guardando do outro esse gostar, não gostar. Então vivemos sempre sendo magoados, feridos, ofendidos, ou elogiados, aplaudidos, reconhecidos. Então carregamos esse gostar ou não gostar nessa continuidade desse experimentar. Essa tem sido a nossa condição de vida, a nossa condição de existência. Não existe essa beleza de simplesmente ser consciência, que é esse experimentar, sem cultivar, sem guardar, sem registrar essas imagens. Não fazemos uso de um pensar objetivo, claro, reconhecer um rosto, reconhecer um comportamento, reconhecer o nome de alguém. Isso é um registro muito simples, mas fazer uma imagem sobre quem ele é ou sobre quem o outro representa. Não sabemos quem o outro é, mas temos nossas crenças sobre quem ele é, nossos conceitos e preconceitos sobre quem ele é, o nosso gostar ou não gostar dele ou dela. O que fazemos com o outro, fazemos com nós mesmos. Temos essa autoimagem, nos sentimos importantes, validados, devemos ser amados, aceitos e reconhecidos. No entanto, o outro carrega uma imagem também dele próprio, autointeressado nele mesmo, não tem qualquer interesse nesse mim, nesse eu, que eu acredito ser. E quando nós nos encontramos, há sempre esse conflito. Isso é típico do eu, é típico do ego. A pergunta é: podemos nos desvencilhar disso para uma vida completamente livre do eu, do ego, e, portanto, uma vida sem conflito, sem sofrimento, sem essa contradição, sem essa luta nas relações? Uma vida em amor, uma vida em paz, uma vida em liberdade requer uma vida livre do eu, do ego. Requer uma vida nesse experimentar, sem guardar essas imagens, sem cultivar esse sentido de um eu que gosta ou não gosta, que aceita ou não aceita. Assim, esse é o nosso trabalho aqui com você. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso link no WhatsApp para os nossos encontros de finais de semana, onde estamos investigando isso com você, estudando suas perguntas, trabalhando isso. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, escreve aí no comentário, sim, faz sentido. Já se inscreve no canal e a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu não alcança Deus. Esse eu é a ilusão de uma existência separada exatamente dessa realidade divina que nós chamamos de Deus. Alcançar Deus, realizar Deus, encontrar-se com Deus significa exatamente desaparecer. E aquilo que é Deus assumiu o lugar.